Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Willy Nunes Matos é neto de missionários, filho da igreja, estudou em escola adventista, casou-se como adventista e, mesmo assim, tornou-se dependente químico de forma crônica e por 11 anos. Chegou a sentir-se derrotado pelo vício. Via seu filho crescer sem ele ser o pai que sonhava. Via seu futuro ruir sem forças para mudar a situação. E assim, a vontade de morrer só ia aumentando e tomando conta. O que ele mais queria era voltar para os braços de Jesus. Mas como? Será que Deus poderia amar alguém com tantos defeitos de caráter, que destruía a sua vida e até a de outros? Hoje ele está aqui, como prova de que não existe limites para que Deus transforme uma vida em 180 graus. Willy, que prazer para a gente ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. É um prazer muito grande estar aqui. Contextualiza para a gente um pouquinho dessa educação religiosa que você teve. Bom, quando eu penso na minha infância, eu lembro disso, né? Minha mãe, como adventista, meus avós passaram a mensagem para ela. Eu nasci no contexto da igreja e quando eu lembro assim da minha mãe, eu lembro dos momentos de oração em casa, todo dia pela manhã. Minha mãe fazia o culto comigo antes de eu ir para a escola, melhor dizendo. À noite, o culto vespertino também, nós fazíamos juntos, todos os dias. Né? Íamos para a igreja juntos, eu fazia trabalho missionário com ela, né? Era sempre assim. Olha. Mas quando eu lembro, penso do passado, da infância, eu penso também no sofrimento. Porque meu pai, ele não era adventista, ele não aceitou a mensagem adventista. Apesar dos seus pais serem. Né? Então, ele era alcoólatra. Ele se entregou ao alcoolismo, ao jogo. Então, era comum chegar em casa, quebrar as coisas em casa, agredir minha mãe com palavras ofensivas, me pegar e me dar uma surra sem eu ter feito nada. Até atentar contra a vida da minha mãe aconteceu dele fazer. Né? Então, fomos crescendo nesse ambiente. Era um conflito muito grande. Né? Minha mãe, adventista, e meu pai, independente do álcool. Você, como criança nesse contexto ali, como que você se posicionava? Como que você reagia emocionalmente? Bom, a gente tem algo em relação à fuga, né? Eu lembro, quando acontecia uma discussão e meu pai se posicionava ofensivamente contra a minha mãe, eu pegava um brinquedo. E com aquele brinquedo eu ficava com ele na mão, tentando distrair a minha mente e me isolar daquilo, né? Um mecanismo de defesa, né? E que eu lembro quantas vezes eu pegava um brinquedo, mas aquilo me doía muito. E eu sei que minha mãe também sofria muito em relação a isso. Era uma dor muito grande. E ele também, né? Ele também, ele era uma pessoa ótima, sem estar sob efeito do álcool. Ele era uma pessoa ótima, uma pessoa maravilhosa. Mas quando ele usava o álcool, ele se transformava. Agora veja bem, você que tinha ali, né, um exemplo vivo
do que é que Deus faz na vida de uma pessoa, como Ele transforma. E, ao mesmo tempo, tinha o exemplo do pai, né? Como é que a droga entra numa família e pode destruir a vida de uma pessoa, né? Até um coração bom, como você disse, que o que seu pai tinha, de repente ele se tornava uma pessoa agressiva. Como é que você foi justamente escolher o caminho das drogas? É uma incógnita, né? Realmente, teve um certo momento no relacionamento dos meus pais que não dava mais. Eu tinha 15 anos de idade e minha mãe não aguentava mais o sofrimento com meu pai. Não aguentava mais. E eles resolveram a separação. Não tinha como, eu reconheço isso. Foi um momento muito difícil, eu sofri muito, eu sofri muito com aquela separação. Mas eu sabia que não tinha como. Então, eu, a partir daí, comecei a me afastar de casa mais. E comecei a ficar mais tempo com os colegas, né, do meu bairro, da minha localidade, e eles usavam drogas. E eu não me despertei para isso. Eu achava até que eu não iria usar. Eu pensava, não, posso ficar com eles aqui, são meus colegas, cresci aqui com eles, e pensei que não ia usar. Mas só que eu estava um dia, na hora errada, Ai, ai, ai. com a pessoa errada, no lugar errado. E assim eu comecei a usar drogas. A coisa não foi tão assustadora como a gente imaginava, como eu imaginava. Você se lembra da primeira vez? Me lembro da primeira vez. Em que contexto que você estava? Eu estava numa praia, na praia de Icaraí. Foi onde tudo começou, em Niterói, Rio de Janeiro. E ali estava com 2 colegas e eles começaram a usar maconha. E eu estava perto. No momento eu nem me liguei para aquilo, eu não ia usar. Eu não vou usar, são eles que usam. Eu estava só na praia para me divertir. Eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, e aí o outro eu não conhecia direito. Eu era mais amigo de um, o outro era um conhecido ali. E esse que me ofereceu, na hora que estava passando, ele me ofereceu, toma aí. E o meu amigo falou, não, ele não fuma não. Olha. E eu falei, deixa eu experimentar. Puxa vida, estava começando a maior tragédia da minha vida. Já pensou? Quando é que a situação começou a ficar mais crítica para você? Eu comecei a usar. Comecei a usar assim, primeiro a gente tem aquilo que chamamos de lua de mel com a droga, né? É tudo muito interessante, é tudo muito divertido, mas a dependência vai se instalando. Esse é o grande problema, né? E chegou um ponto que eu não conseguia mais parar de usar. Porque se a gente for analisar também, eu já tinha também digamos assim, uma predisposição genética para a dependência. Porque eu trazia isso do meu pai. A gente hoje tem estudos que mostram para nós que nós temos essa questão genética em relação à droga. E eu comecei realmente a usar, e comecei a usar profundamente. E aí comecei também a traficar, para manter aquela dependência. Agora veja bem, você era um filho da igreja. Como é que ficou o seu relacionamento com a sua mãe, o seu convívio com a igreja? Bom, eu sabia que minha mãe já tinha sofrido muito com meu pai. E eu sabia que ela já estava sofrendo comigo. Então eu escondi ao máximo. Eu escondia ao máximo. Mas não tem como você esconder. Porque o seu familiar está vendo que você está andando com quem usa, você está chegando tarde em casa, seu comportamento mudou. Né? Todas essas características mostram que a pessoa está usando drogas ou alguma coisa que mudou seu comportamento. Né? Então eu lidava com essa situação. Agora, uma coisa muito importante. Deus nunca se mostrou distante de mim. Deus nunca. Ele sabia que eu estava num caminho muito perigoso, mas eu sempre tinha um toque, eu sempre tinha um chamado, eu sempre tinha algo que dizia que eu tinha que voltar.
E você, quando vinham esses pensamentos, ou quando aconteciam essas situações, assim, você negava aquilo, deixava para lá, falava, ah, não, isso daqui não é nada? A minha dependência era tão grande, porque eu usava drogas da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Era o dia inteiro. A dependência era tão grande que eu não permitia ir além desse chamado. Deus falava, mostrava que eu tinha que voltar. E eu dizia para minha mãe que era a coisa que eu mais queria, era voltar para a igreja. Olha Mas só. eu não tinha forças. Na sua história, Willy, o que você destacaria como sendo o fundo do poço? O fundo do poço, ele aconteceu, depois de 4 anos, eu busquei ajuda. Na minha igreja, na época era o pastor Neemias Cruz. Eu fui até ele e falei com ele que eu estava dependente de drogas. Ele falou, não, filho, vamos orar aqui. Nós vamos orar e vamos fazer um pacto com Deus. Ele vai tirar essa vontade que você tem, essa coisa que te aprisiona. Mas você não vai procurar. Eu falei, tudo bem, vamos fazer. E eu e minha esposa, nessa época eu já estava casado. Olha só. Eu e minha esposa, ajoelhamos com ele ali, ele orou comigo. Naquele momento foi como se tivesse saído um peso das minhas costas. Eu levantei leve. O Espírito Santo já estava fazendo a obra. Eu sofri com uma abstinência muito grande. Eu sofri muito. Eu não conseguia comer. Tudo que eu comia, eu vomitava. No 3º dia eu já comecei a ter febre. E aí minha sogra, meu sogro e minha sogra, que me receberam na casa dele, eu contei para eles o que estava se passando. Olha só. Eu tive que falar com eles. E eles prontamente, com todo amor, falaram, pode ficar aqui na minha casa o tempo que você quiser. Eu precisava me afastar do local que eu morava. Então eu passei todo esse problema. Ela ligou para o médico da família, o médico da família passou 2 injeções para eu tomar. Eu tomei as 2 injeções, adormeci. Quando eu acordei, a minha primeira refeição foram 2 biscoitos e meio copo de chá. E eu fui me recuperando. 2 meses depois, eu consegui me batizar. Foi maravilha. Agora vamos ao fundo do poço. Eu me batizei. 1 ano depois, eu tive uma recaída. Olha aí. Existem coisas, situações que nós precisamos entender dentro da recuperação. Eu peço licença para você falar disso. Andar com amigos que usam drogas, ficar em lugares que as pessoas usam drogas, né? Isso é o maior perigo para quem está se recuperando de uma dependência. E eu, 1 ano sem usar drogas, comecei a parar e andar com esses amigos. Olha só. Andar, parar, conversar, trocar ideia. E uma coisa inocente, eu chegava do trabalho, passava no meu condomínio, tinha a pracinha do condomínio, eu parava ali e começava a conversar com eles. Até que um dia, alguém falou, puxa, vamos na praia. Não, vamos sim. Mas eu não uso, eu não estou usando. Olha, depois de casado, já tinha filhos nessa época? Já tinha filhos, Imagina, trabalhando. A história se repete. A história se repete. E eu estava lá no meio deles. Até que, depois de algumas idas com eles em vários lugares, eu voltei a usar drogas. Ali foi a derrota final, a derrota total. E eu fiquei angustiado, amargurado, eu não entendia o que estava acontecendo. Mas o que a gente precisa entender, a dependência química é uma doença. Ela é uma doença. Ela é uma doença física, mental e espiritual. E quando nós usamos drogas, quando a pessoa usa drogas, essa droga ela faz uma transformação no sistema nervoso, no cérebro. De forma que o próprio cérebro, o próprio sistema nervoso, ele fica dependente da substância. Então eu vou levar a doença da dependência química para o resto da minha vida. Mesmo sem usar, 23 anos limpo. Olha só. Que eu estou, mas eu tenho. Se eu voltar a hábitos antigos, andar com quem usa, frequentar lugares que as pessoas usam, a minha mente vai despertar para isso, para a droga. Ela existe. Agora vamos ao fundo do poço. Eu estava de novo na igreja. Eu era o diretor de jovens. E comecei e estava recaído. E continuei usando drogas.
E agora eu comecei a viver uma vida dupla Olha. na igreja. A pior coisa é a vida dupla. Eu usava drogas, eu não queria usar, eu não conseguia parar, mas eu era um líder de igreja, líder de jovens. Já pensou? Para mim, esse foi o fundo do poço. Porque eu não conseguia parar e para as pessoas eu era uma coisa. Mas no fundo, eu estava arrasado. E o meu estado estava pior do que antes. Já pensou, olha? Porque agora eu já estava usando cocaína. Eu estava usando maconha demais. Será que Deus poderia aceitar um jovem que está vivendo uma vida dividida, que durante a semana fica lá enfiando a cara na droga, na cocaína, na maconha, e durante o sábado vai para a igreja, final de semana, para ser líder dos jovens? Essa é a pergunta que eu fazia para mim. Essa era a pergunta que eu fazia. Essa era a pergunta que eu fazia para minha esposa. E ela dizia para mim, Willy, tenha paciência, Deus vai te ajudar, Deus vai mostrar para você. Uma vez eu estava numa comunidade, as pessoas estavam usando drogas, ali era um comércio de drogas, eu conhecia eles ali, estavam todos ali. E eu estava usando drogas e eles estavam armados e conversando sobre assaltos, sobre o que eles tinham feito, as façanhas. E eu estava ali naquele momento. E usando drogas com eles, mas de repente me deu uma ausência daquele ambiente ali. Me deu uma ausência. Eu me desliguei daquele ambiente ali. E na minha mente veio um pensamento claro, muito claro. Filho, o que você está fazendo aí? Aí não é seu lugar. E eu voltei ao momento e olhei tudo aquilo, me despedi deles e saí. Deus não tinha desistido. Não desiste. Deus não desiste nunca. Eu vejo isso com os meus pacientes, como gestor Amém. de comunidade terapêutica. Eu vejo isso. Na sua história, Willy, o que foi que Deus fez? Se Ele nunca te abandonou, se você sempre ouviu o convite do Espírito Santo e tinha vontade mesmo de ter uma vida, né, 100% decidida ao lado de Cristo, o que foi que aconteceu na sua história que foi o ponto da virada? O ponto da virada. Era sexta-feira à noite de novembro de 95. Eu estava na praia que eu usei drogas pela primeira vez, Praia de Caraí, à noite. Sexta-feira, umas 10 horas da noite. Eu tinha usado drogas o dia inteiro. E tinha usado cocaína, muita cocaína. Eu estava sentado ali naquela praia, olhando, porque de Niterói, a Praia de Caraíba, a gente vê o outro lado da Baía de Guanabara, que é o Rio de Janeiro. Eu estava olhando aquelas luzes ali, o Mar Negro, e eu olhando aquilo, e eu pensei, puxa, Senhor, eu quero falar contigo. Mas sabe, eu sei que eu já cheguei muito longe, eu sei que eu nem mereço estar falando contigo, nem mereço. Se eu fosse a sua pessoa, eu acabaria comigo, porque eu estou querendo morrer, eu não aguento mais, eu não aguentava mais, eu estava esgotado, física, emocional e espiritualmente. Imagino. Esgotado. E eu falei, Senhor, se tu me amas ainda, me mostra. Me mostra de alguma maneira, eu não sei, pode ser um sonho, uma visão, fala comigo, mas eu preciso ter certeza. Se eu tiver essa certeza, Senhor, eu prometo que eu vou lutar com todas as minhas forças mais uma vez. Nesse momento que eu estava falando com Deus, aí aquela coisa, né? Poxa, Deus vai ouvir um drogado? Vai. É amor, né? É. E agora duas moças vinham pela beira da praia andando. E de repente eu vi que elas vieram em minha direção. A Praia de Caraí é uma praia grande, com areia larga, e eles vieram da minha direção. E elas pararam na minha frente, eu perguntei se vocês querem alguma coisa, e uma delas olhou para mim e falou assim,
nós estávamos vindo do outro lado da avenida e olhamos aqui para a praia e vimos que todas as pessoas aqui estão acompanhadas. A única pessoa que está só aqui na praia é você. E naquele momento eu dei realmente uma olhada para a praia e eu vi que eu era o único que estava sozinho. A praia se mostrou enorme naquela hora. E a outra abaixou, olhou nos meus olhos, porque eu estava sentado, ela abaixou, olhou nos meus olhos e falou assim: e a gente veio aqui dizer para você que Jesus te ama muito. Olha. E não importa o problema que você esteja passando, Ele vai ajudar você a resolver. Puxa, era o que eu precisava. Que Deus cuidadoso Que esse é Deus nosso, hein? que ouve, respondeu na hora. Eu agradeci a elas saíram, eu levantei, meti a mão no bolso, peguei as drogas que eu tinha e joguei fora. E falei: Senhor, obrigado, eu vou lutar com todas as forças. No dia seguinte, era sábado pela manhã, eu decidi ir para a igreja. Mas eu estava muito debilitado, não usei nada. Lá na igreja eu falei com um primo, meu primo Fábio. O Fábio hoje mora em Montes Claros, é líder de desbravador lá, pessoa maravilhosa. E eu falei com ele: primo, eu preciso de ajuda. Eu tenho que ir para sua casa, eu tenho que ter um momento recluso. Ele falou: não importa, primo, vai para minha casa, fica lá o tempo que você precisar. Vamos resolver isso. E eu fui para a casa dele. E a gente orava, e a gente buscava. Minha esposa lá, eu passei os piores momentos, abstinência. Eu passei pânico, eu passei depressão, eu passei desespero. Mas eu dizia para mim mesmo: eu não vou mais usar. Eu não vou mais usar drogas. Senhor, eu não vou mais usar. Quantas vezes eu deitava na cama e segurava a mão dela e ficava olhando para o teto e dizendo: Senhor, me ajuda, eu não vou usar drogas, Senhor. Eu não quero usar drogas, Senhor. E aquela abstinência terrível me corroendo por dentro, me arrasando. E eu sofria muito com aquilo. Mas tem um fato que eu preciso ressaltar aqui. Eu sofria a semana inteira de abstinência. E eu tinha que lutar com aquilo. O meu dia de paz, que eu não tinha abstinência nenhuma, era o dia de sábado. É mesmo? Eu ficava Que ansioso coisa. esperando aquelas horas. Quando dava o pôr do sol, que eu orava e buscava a Deus, aquilo se dissipava. E eram as horas de felicidade. Puxa vida. Só que dentro dessa história, eu precisava entender algumas coisas. E o que eu entendi? Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Questão de prioridade, né? Prioridade, a primeira coisa que eu fazia quando eu acordava era orar a Deus, era ler a minha Bíblia. Davi, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, vigiai e orai para não cair em tentação. O segredo da vitória está na Bíblia Sagrada, está na oração, todo dia. Eu digo para quem quiser ouvir, há 23 anos eu faço isso. E há 23 anos eu não uso drogas. Olha, desde essa vez, essa Desde experiência. essa vez, todos os dias, a primeira coisa que eu faço, eu oro e eu leio a minha Bíblia. Há 23 anos. Há 23 anos. Olha só. E é isso que eu passo para os meus pacientes. Pois era a próxima pergunta mesmo que eu ia te fazer. De que te serviu essa experiência? Você usa essa experiência hoje para ajudar outras pessoas? Veja só, quase que eu não usaria. O que acontece? Eu comecei a dar testemunhos em vários lugares, testemunhar aqui, ali, testemunho, vigília, porque as pessoas sabiam da minha história. Aquilo foi assim uma coisa, um milagre, uma coisa que... E eu comecei a dar testemunhos. Chegou um momento que eu falei: Senhor, eu cansei de testemunho, ficar expondo a minha vida, falando do que passou. A minha vida agora é outra, eu estou contigo. E aí eu fui numa vigília.
Não ia dar testemunho, não ia falar nada, fiquei calado. Mas o meu coração estava fervilhando. E o Espírito Santo ali, você tem que falar. Você tem que falar, as pessoas precisam saber que tem um Deus poderoso. E eu, Senhor, por favor, eu não quero falar mais nada disso, eu não quero. Aí veio um momento de testemunho na vigília, eu fiquei calado, fiquei sentado. Aí veio um outro momento de testemunho, eu fiquei calado. E o Espírito Santo falava muito forte, você tem que falar. Eu abaixei os olhos e falei, Senhor, eu queria esquecer muito isso tudo que passou, mas se tu queres que realmente eu desfrute disso com as outras pessoas, se é para eu fazer esse trabalho, se é para eu ajudar, se é para eu levar esse ministério avante, me mostra, então, se eu tenho que falar ou não. Eu estava orando, quando eu levantei os olhos, a esposa do pastor estava 2 bancos depois de mim, olhando para mim. Quando eu levantei os olhos e olhei para ela, ela apontou para mim e falou, você tem que falar o seu testemunho. Era tudo que você não queria ouvir. Mas o chamado de Deus a gente não pode negar, né? De Deus. Willy, eu tenho aqui comigo um livro que carinhosamente você já me deu há algum tempo. E por que você escreveu esse livro? Para ajudar as pessoas. Aí tem toda uma filosofia de vida, tem o meu testemunho, mas tem como ajudar as pessoas. A dependência química é alguma coisa muito complexa. Ela não é contagiosa, mas é contagiante. As famílias sofrem, as famílias não sabem o que fazer. Existem meios, existe assim saída? Existe. Existe como agir? Existe. E tudo eu coloquei nas palavras desse livro. As palestras que eu dou, as abordagens. Existe. Hoje eu tenho dezenas de pessoas que são dependentes, estão em recuperação e mandam no meu zap 6h30 da manhã para mostrar que estão buscando a Deus na primeira hora. E eu sempre uso um verso bíblico com eles. 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Fazei cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim, nunca, jamais tropeçareis. Olha só. Fazer cada vez mais firme a nossa vocação. Cada vez mais, se eu oro uma vez, oro 2, oro 3. Se eu leio a minha Bíblia de vez em quando, eu tenho que fazer todo dia. É isso. O meu problema foram as drogas, mas existem inúmeros problemas de pessoas que estão vivenciando hoje a pornografia, estão vivenciando a desonestidade, a mentira, problemas no casamento. O único quesito para a vitória é a oração e a leitura da Bíblia. Willy, é isso que a gente deseja para você. Obrigado. Que cada vez mais a sua fé se fortaleça, que esse seu testemunho ecoe por todos os cantos, para que realmente as pessoas descubram que não existe situação que Deus não possa transformar em 180 graus. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. E a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você, que Deus abençoe e até o próximo programa.